Live. Tudo bem com vocês? Vou começar a ajustar algumas coisas agora aqui. Tá. A doutora Camila já está entrando. Eu e a doutora Camila. A gente vai falar um pouquinho sobre as novidades do ESHRE, que é o congresso. A doutora Camila chegou. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Vou só ajustar aqui as câmeras também. Maravilha. Pronto. Maravilha. Pode falar, doutora. Fica à vontade. Bom, pessoal, então, boa noite. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente em mais uma live. Hoje a gente vai, então, falar um pouquinho sobre as novidades do ESHRE, como o Marcelo comentou. O ESHRE na verdade, é a Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia, né? E essa sociedade, ela organiza um dos maiores, se não o maior evento de reprodução humana no mundo, né? Que é o Congresso Europeu, o Congresso do ESHRE, né? Era para esse congresso ter sido presencial, inclusive era para a nossa equipe já estava toda organizada, né? Para ir para o congresso, mas por conta, né, das modificações que a pandemia trouxe, não só na nossa rotina aqui da clínica, mas também para o mundo, assim como a gente não pôde ir, o congresso precisou, então, ser transformado em um congresso online, né? Mas que bom que eles conseguiram transformar e que a gente conseguiu, mesmo assim, acompanhar, né? Toda essa transmissão e mesmo assim, se manter informado e atualizado com o que tem de mais novo no que diz respeito ali à reprodução humana, né, Marcelo? É isso aí, vamos tentar trazer um pouquinho para vocês aqui, de uma forma bem didática, né, porque não dá para a gente trazer muito conteúdo técnico, acaba ficando pesado, então a gente tentou traduzir um pouco do que eles falaram lá para vocês. Isso é muito bom, os congressos são importantíssimos, porque eles trazem tudo que tem de novo, né, tudo que tem de perspectiva dentro da reprodução humana, as tendências, então a gente está vendo hoje que vão ser aplicadas aí talvez daqui 5 ou 10 anos na reprodução humana. Exatamente. Então, a gente tentou selecionar alguns dos principais temas, com assuntos mais interessantes, mais relevantes para a prática clínica, para trazer para vocês. Lógico que a gente não consegue chegar em todos os temas abordados, é um congresso extenso, né? Então, tem desde cursos pré-congresso até todas as palestras de convidados, as apresentações orais. Então, a gente fez alguma seleção e, como o Marcelo comentou, a gente vai tentar trazer de uma forma mais didática, né? Um pouco mais simples, porque pode ser um tema um pouquinho mais técnico, né? Dependendo do que a gente traz de assunto. Então, a gente separou alguns temas clínicos e alguns temas laboratoriais, mas já deixo vocês à vontade, desde agora, nos temas que a gente for conversando, podem sugerir, podem deixar aqui as perguntas relacionadas a esse tema ou a outros temas que a gente possa abordar, ou então, o que você gostaria de saber se foi ou não abordado no congresso, se a gente tem alguma novidade sobre o assunto, a gente pode trazer ou nessa live ou ao longo dos nossos próximos posts também. Um primeiro assunto, então, que a gente vai abordar e que foi abordado no ESHRE é a respeito dos cenários desafiadores em um tratamento de fertilização in vitro, do ponto de vista clínico, principalmente no que diz respeito à estimulação ovariana, né? Então, foram 2 palestrantes em que eles trouxeram 2 contextos completamente diferentes, mas ao mesmo tempo desafiadores igual no mundo da reprodução, que são o contexto da síndrome do hiperestímulo, com pacientes relacionadas ali principalmente ao ovário policístico, né? Então, pacientes que a gente classifique como hiperrespondedoras, e por outro lado, o contexto da baixa reserva ovariana, né? E das pacientes que são ali classificadas como má respondedoras, né? E nesse cenário, a gente teve então essas 2 palestras, como eu comentei com vocês. O primeiro palestrante, ele falou muito sobre o que muda na estimulação ovariana das pacientes com síndrome do ovário policístico, né? No final do ano passado, no final de 2019, a Sociedade Europeia publicou um guideline só sobre estimulação ovariana controlada e todas essas particularidades, e eles falaram muito sobre esse guideline e o que mudaria nessas pacientes, principalmente relacionado ali
ao ovário policístico, né? E nesses casos, a gente lembra de algumas particularidades, né? Como, por exemplo, a questão de que o ovário policístico, quando a gente fala na estimulação, a gente não está falando necessariamente em um tratamento de fertilização, vários outros tratamentos podem também ser propostos, né? Mas uma das grandes preocupações que a gente tem em estimular uma paciente com síndrome do ovário policístico é a questão do risco de hiperestímulo ovariano, né? Então, nessa palestra ele abordou alguns tópicos em que a gente já valida muito na nossa prática, da gente individualizar o protocolo de estimulação, da gente tomar cuidado com tipo, com dose de medicação, da gente cuidar principalmente da medicação final da estimulação, né, que é a medicação que a gente chama de trigger, ou seja, é a medicação que faz o disparo da ovulação, né, e essa medicação, ela tem que ser adequada de acordo com a resposta ovariana. Então, em pacientes que tenham ovário policístico, a gente precisa ter um cuidado adicional com essas pacientes e com essa medicação final. E o que acontece? Dependendo do tipo de medicação final que a gente faz, a gente pode chegar à questão de precisar congelar os embriõezinhos e não seguir com a transferência em um mesmo momento pelo risco, né, do hiperestímulo ovariano. E aí, Marcelo, ele trouxe um dado muito interessante do ponto de vista laboratorial, inclusive. Por quê? Ele trouxe, a princípio, um dado um pouco mais antigo que a gente tinha, de que, teoricamente, quanto mais óvulos, maior a chance daquela paciente, mas, a princípio, um dado de que, a partir de 15 óvulos, a gente tinha uma tendência de manter chances mais estáveis e não ter um crescimento tão grande das chances de sucesso. Mas isso ele atribuiu principalmente a quê? Ao fato de que quando a paciente captava mais de 15 óvulos, a chance dela transferir a fresco era muito pequena. E aí, como a necessidade de congelar os embriõezinhos trazia um congelamento que não era tão eficiente no passado, isso acabava limitando as chances de gestação nas próximas transferências. Por outro lado, mostrou agora foi que, apesar que mesmo com maior número de óvulos, a gente continuou observando uma maior chance de nascimento de bebês, principalmente pela vitrificação, né, Marcelo, que permitiu que a gente tenha uma segurança maior, né? Não sei se você quer comentar um pouquinho. Falar um pouquinho sobre a técnica. Uma cortadinha aqui. Falar um pouquinho sobre a técnica. Sim, a vitrificação, ela permitiu, né, com que a gente pudesse congelar células, seja gametas, ou, no caso, os óvulos ou embriões, com uma qualidade muito melhor do que era no passado, com congelamento lento. Então, é muito bem colocado. Então, não tem diferença hoje entre fazer o congelamento ou transferir a fresco. Então, é isso. É uma técnica muito boa, que permite que a gente trabalhe com segurança. Sim, e é muito bom que a gente notícia agora, porque outro bloco de palestras que a gente assistiu também foi falando sobre transferências de embrião congelado, como otimizar as chances nas transferências de embriãozinho congelado, e realmente foi levantado de que as taxas de congelamento de embriões vêm aumentando bastante, né? Então, a gente vê isso tanto nos relatórios nacionais, como no relatório, por exemplo, do Cisembrio, e principalmente pelas mudanças que a gente vem tendo hoje, até essa questão da pandemia, trazendo para nós, né, uma necessidade ali, muitas vezes, de discutir o congelamento dos óvulos, dos embriões, e é importante que a gente discuta, então, a segurança, né, no congelamento ali dos óvulos e também dos embriões. Vou dar uma pausa rapidinha para dar boa noite aqui para o pessoal que foi entrando. Então, boa noite, Maiara, Miriam, João Daniel, Cleonice, Ioneide Jesus, Márcia. E boa noite também para o pessoal que foi entrando aqui no Instagram. Talvez eu fique um pouquinho mais perdida, porque aqui entraram mais pessoas. Boa noite, Marcela, Mariana, Bina e Otávio, Zelaide, a Joyce, Carmen. Então, boa noite, pessoal, e vou voltar aqui para a gente chegar em uma dúvida. Quero dar uma boa noite especial, doutora. Quero dar uma boa noite especial para a doutora Cristina, que está assistindo a gente aqui também. Nossa, que legal! Um abraço, que bom, doutora. Um abraço. E a gente recebeu aqui uma dúvida do Alessandro. Fiz a vasectomia há 9 anos, minha esposa e eu nunca tivemos dificuldades para engravidar. Queria saber qual a sugestão que vocês dariam para o nosso caso. Bom, primeiro, para a gente falar de casos específicos, né?
a gente precisa sempre de uma avaliação individualizada para conhecer vocês dois, né? O aspecto reprodutivo do casal, tá? Normalmente, quando a gente fala em gravidez pós-vasectomia, a gente vai falar em duas possibilidades. Ou a possibilidade de tentar uma reversão da vasectomia, ou a possibilidade da gente fazer um procedimento direto para ir lá obter espermatozoides e utilizar esses espermatozoides para um tratamento de fertilização in vitro, tá? Para que a gente decida qual é o melhor caminho, a gente precisa levar em consideração alguns fatores. Então, o que a gente espera de chances de sucesso nessa reversão, se a gente espera alguma limitação na produção de espermatozoides, o que a gente espera de chances de gestação espontânea, caso vocês optem pela reversão. Então, se a sua esposa tem algum problema de saúde ou alguma outra limitação que pudesse atrapalhar também chances de gestação espontânea, e a gente compara isso com as chances que a gente poderia ter com um tratamento de fertilização in vitro, buscando ali espermatozoides direto da região, normalmente do epidídimo, tá? Então, basicamente, são esses dois principais procedimentos, mas para uma avaliação mais individualizada, seria importante que vocês passassem por uma avaliação, né, Marcelo? É isso aí. Através da avaliação médica que o clínico vai poder dizer qual que é o tratamento adequado para vocês. Mas, pós-vasectomia, a gente tem vários sucessos, né, com técnicas aí de obtenção de espermatozoide. Tem casos aí de 10 anos de vasectomia com sucesso. Então, tem boas. Perfeito. Ana, Elizabeth, Maria Alice. Voltando, então, ao assunto da síndrome do ovário policístico e da estimulação, a gente falou, então, um pouquinho a respeito do maior número de óvulos, né, trazendo, então, uma maior taxa de nascimento do bebê, né? E uma novidade, uma questão que esse palestrante colocou que deixa muitas vezes a gente mais aliviado no contexto da SOP é a respeito da qualidade, né? A gente escuta muitas dúvidas a respeito da questão de se a quantidade significa menor qualidade ou vice-versa, né? E, a princípio, na apresentação desse palestrante no Congresso da Sociedade Europeia, ele mostrou que não houve interferência da quantidade na qualidade. Ou seja, realmente, quanto mais óvulos, mais embriões e mais embriões saudáveis essas pacientes tiveram, possibilitando, então, aumentar realmente as chances cumulativas de nascimento de bebês. Olha, muito interessante. Ótima notícia, porque, na verdade, a gente vê, tem muitos trabalhos, né, que falam que pode comprometer, né, a quantidade de óvulos, quando a gente colhe muitos óvulos, a gente pode esperar que a qualidade talvez não seja tão boa. Então, é uma discussão bem interessante essa, né, que sempre se falava, escolher muitos óvulos, pode ser que você tenha óvulos de não tão boa qualidade. Então, esse trabalho mostrou, na verdade, que não, doutor, então mostrou que a gente tem a possibilidade de ter embriões aí de qualidade mesmo, independente da quantidade de óvulos colhidos, né? Muito bom. Exato, acho que caiu, mas agora voltou, né? Caiu um pouquinho. E aí, aqui a Indy comentou, queria muito fazer de novo, mas o medo é maior. Olha, a gente entende, inclusive, a gente estava comentando antes de entrar, Indy, sobre uma das palestras que a gente assistiu sobre o estresse associado à dificuldade para engravidar e associado ao tratamento em si de fertilização. Mais para frente a gente vai entrar mais em detalhes também, sobrando tempo nesse assunto, tá? Mas saiba que, primeiro, você não está sozinha, né? Todo mundo que está aqui, tanto na parte da equipe, quanto das pessoas aqui acompanhando você na live também estão nessa luta e só não consegue quando a gente desiste, né? Então, a gente está ali buscando tudo que está ao nosso alcance, né? Você, todo mundo nessa jornada aí, e conte com a gente que vai dar tudo certo e na hora certa vai chegar o bebezinho com muita saúde, viu? E aí, a G Agosti colocou uma notícia, provavelmente quando a gente falou sobre a questão da qualidade dos óvulos, que ela comentou, que maravilha, tomara que eu consiga. Também estamos na torcida, viu, G? E o Alessandro perguntou se a clínica está funcionando normalmente para consultas de avaliações. Sim, a gente está atendendo consultas, tanto de forma presencial quanto de forma online, mas sempre respeitando todas as recomendações de segurança, tanto as recomendações da OMS, as recomendações da Anvisa. Então, a gente tem várias adaptações feitas para que a gente possa continuar atendendo, sim, com segurança, tá? Então, esse foi um breve resumo
do que a gente viu com relação à estimulação do ponto de vista das hiperrespondedoras. Então, das pacientes que têm ali, principalmente ovário policístico, e uma contagem maior de folículos. Mas a gente teve também o outro oposto, quando a gente puxa para as más respondedoras, né, que são aquelas pacientes, normalmente, que têm ali um diagnóstico de baixa reserva ovariana, que hoje, né, Marcela, é um dos cenários mais desafiadores que a gente tem dentro da reprodução, né? Verdade. Os casos em que a gente tem uma potencial resposta ruim, né, na hora de fazer estimulação, do resultado de óvulos colhidos, e como você usou bem a palavra, é desafiador, porque às vezes no laboratório a gente consegue poucos óvulos para se fazer os embriões. Então, claro que não é tão favorável assim. E aí, nessa palestra, quem deu essa palestra foi o Dr. Filippo Baldi, ele é da Itália, e ele é um dos principais pesquisadores e pessoas que publicam estudos relacionados a esse tipo de estimulação, principalmente a questão do duo-stim, que algumas pacientes já conhecem, né, apesar de ser um termo mais técnico, algumas pacientes já conhecem o que se discute também a respeito do duo-stim, né, e basicamente a apresentação dele foi sobre o quanto o protocolo de estimulação pode interferir ali nas chances de sucesso, né, na resposta das pacientes. E ele abordou alguns protocolos específicos, sendo principalmente o protocolo de ciclo natural, então aqueles casos em que, a princípio, a paciente não faria medicação específica e acompanharia o ciclo para identificar ali um folículo que pudesse trazer um óvulo maduro, né? Acompanhou também pacientes com estimulações que a gente chama de mild stimulation, ou seja, aquela estimulação com doses menores de medicação, com medicações convencionais, então em doses convencionais, e protocolos que ele chamou de não convencionais, como, por exemplo, do STIM, né? E o que principal ele trouxe para nós desses dados nessa apresentação dele foi que, a princípio, quando a gente fala em pacientes que façam ciclo natural, que a princípio ele não se mostrou como uma opção superior às demais, principalmente se a paciente tem a possibilidade de captar mais de um óvulo. Então, a princípio, não seria ali a primeira escolha, a gente só fazer um acompanhamento em ciclo natural, mas um dado muito interessante e que a gente já vem discutindo também na prática foi na comparação estimulação intermediária e estimulação convencional para pacientes más respondedoras, tá? E a gente pôde observar pela apresentação dele taxas semelhantes de sucesso, lógico que em casos selecionados, seja com estimulação intermediária ou com estimulação convencional. E é por isso que muitas vezes, naqueles cenários de pacientes com baixa reserva, má respondedora, que já tiveram ciclos anteriores ou cancelados ou com um número menor de óvulos e de embriões, a gente discute um protocolo alternativo de estimulação como esse, que a gente poderia estar agregando principalmente na questão de conforto, da gente ter uma dose menor, às vezes um custo menor com medicação, menos injeções, então com isso um processo um pouco mais tranquilo, e quando a gente vê dados como esse de relação de benefício, a gente vê benefícios semelhantes, né? Então isso é um dado que anima a gente também a seguir e mostra que a gente realmente está no caminho certo na discussão ali desses casos com as pacientes, né? E também a discussão a respeito do duo-stim. O duo-stim, para quem não sabe, né, Marcelo, é a gente emendar em um único ciclo 2 estimulações. Então, a gente começar, a mulher menstrua, ela faz uma primeira estimulação, faz a coleta dos óvulos, passados alguns dias, a gente engataria ali uma segunda estimulação. Tá? Com qual objetivo? Teoricamente, o objetivo da gente ter mais óvulos, mais embriões em um mesmo ciclo, consequentemente, a gente tentar uma chance maior de embriões saudáveis com capacidade de gerar o nascimento do bebê. Então, o principal benefício do duo-stim seria a questão tempo, seria a questão da gente tentar minimizar o desgaste de vários ciclos diferentes de estimulação, né? E da gente tentar minimizar a chance da paciente desistir do tratamento, né? Caso ela opte ali por esperar muito tempo de uma próxima estimulação,
né? No passado, existia-se a dúvida a respeito da qualidade desses óvulos desse segundo estímulo, da segurança de utilizar esses óvulos de um segundo estímulo, mas que, a princípio, na apresentação do Dr. Filippo Baldi, não houve também nenhuma mudança. Então, desde taxa de formação de embriões e principalmente na taxa de formação de embriões euploides, ou seja, embriões saudáveis geneticamente, seja em pacientes que captaram no primeiro estímulo quanto no segundo estímulo, o que também é muito bom, né? Mas que a princípio, pelo guideline que a Sociedade Europeia publicou no ano passado, a recomendação é que a gente não decida utilizar de rotina, né, o Duostin, mas em casos ali selecionados, principalmente considerando a parte ainda de pesquisa, né, já que a gente ainda precisa de estudos maiores para uma aplicabilidade maior do Duostin, né, Marcelo? É isso mesmo. Resultados, né? Pois é. Então, você vê que interessante, né? Você está comentando aqui algumas opções, né, de conduta, de estimulação, podendo ser Duostin, estimulação convencional. Então, tem vários tipos de tratamento que podem ser realizados, vários tipos de estimulações, e não é diferente no laboratório, né? Tem duas perguntas aqui, eu vou falar do jeito que está escrito aqui, gente, se eu errar, vocês me perdoem, mas a Joy Sodré, qual o percentual a chance de sucesso na transferência dos embriões congelados em D3? E uma outra pergunta semelhante aqui é a da Justelzer. Como decidir se o embrião vai ser transferido em D3 ou D5, já em estágio de blastocisto? Então, mais uma vez, da personalização, né? A gente não pode definir todos os casos da mesma forma. A gente não vai levar todos os embriões em blastocisto, a gente não vai transferir todos em D3, não, tem casos que dá para transferir a fresco, tem casos que não, cada caso tem que ser discutido, né, entre a parte médica, laboratorial e com o paciente. E teve uma palestra do Dr. Enver Dirikan, da Turquia, sobre transferência em D3 e D5, né, então o tema é transferência D3 e D5, o que sabemos? Então vou dar uma passadinha para vocês, algumas coisas do que ele falou. Que as taxas de gravidez acumulativas são similares, ou seja, no mesmo tratamento, pela quantidade de embriões que você tem em D3 ou formados em blastocisto, independente disso, a taxa acumulativa é a mesma. A questão aqui, com a possibilidade de se levar em D5, você tem menos transferências, então você tem uma taxa de gravidez maior por transferência embrionária. E aí ele coloca que há uma maior taxa de gravidez clínica e bebês nascidos para blastocistos transferidos a fresco, isso segundo o trabalho que ele mostrou, porque era um pôster, né, que ele apresentou, e da experiência dele. Isso é que é legal do congresso também, a gente pode trazer para vocês a experiência de vários lugares do mundo, nem sempre, isso até mesmo no Brasil, a gente sabe que as condutas são variáveis, mas imagina no mundo, então isso é legal, a gente ter essa percepção de que cada local tem a sua experiência, os seus resultados, e a gente pode utilizar dessa experiência na nossa prática, né? Mais um dado que ele colocou é que há uma maior taxa de cancelamento de transferências no caso de blastocisto. Então, é um fato. Se a gente tem poucos embriões, poucos zigotos, a gente leva eles para o blastocisto, a gente corre o risco de não ter embriõezinhos para transferência, tá? Só para vocês terem uma ideia, normalmente a gente tem uma perda de 50% dos embriões entre D3 e D5. Então, se a gente tem 3 embriões em D3, se a gente levar para blastocisto, a gente pode não ter nenhum, ou pode ter os 3, né? Mas, normalmente, a gente tem metade disso, a gente teria 1 ou 2 embriões. Então, há uma chance maior de cancelamento nesses casos. Então, ele coloca que os resultados dependem da quantidade de embriões, na experiência deles, que eles têm resultados similares em casos onde eles têm menos que 5 embriões fertilizados, desde que não levado em consideração o fato de ter mais cancelamentos. Então, ele tem mais cancelamentos, mas a chance de gravidez entre D3 e D5, numa quantidade menor que 5 embriões fertilizados, é a mesma. Mas ele obtém taxas melhores de gravidez quando tem blastocisto, quando tem mais do que 5 embriões. Então, a conduta adotada lá é que acima de 5 embriões, eles levam para blasto, abaixo de 5, eles priorizam a transferência em D3. Algo do que a gente discute internamente. Quando a gente tem uma quantidade baixa de embriões, a gente leva isso em consideração, a gente conversa sobre isso, né, doutora, com os pacientes, para chegar a uma avaliação de qual o melhor embriãozinho, qual a melhor estratégia, né?
Exatamente. Então, é exatamente o que você começou a gente personalizar, né? Ano passado, quando eu estava no Congresso da Sociedade Americana, essa discussão acho que vai ser constante, né? Dentro da reprodução humana. Transferir D3, transferir D5. Então, a gente sempre tem palestras sobre esse assunto, sempre trazendo ali dados novos para ajudar na decisão, né? E a gente via nas perguntas dos participantes, olha, minha clínica só transfere D3, olha, minha clínica só transfere D5, né? E a resposta das pessoas, participantes ali do congresso, era basicamente essa: vamos individualizar de acordo realmente com cada caso, que foi o que você mostrou, né, Marcelo? A Caroline, só interrompendo um pouquinho a sua parte aí, falando do laboratório, a Caroline colocou aqui uma pergunta: quantos óvulos maduros para não precisar de duoxin? Na verdade, Carol, a gente não tem um número fixo que a gente vai esperar para definir fazer ou não o duoxin. Na verdade, a gente leva algumas coisas em consideração. Primeiro, o que a gente espera de potencial de resposta do seu ovário? Será que a resposta a essa estimulação foi compatível com o que a gente estaria esperando do potencial lá quando a gente fez a sua contagem inicial de folículos, né? Segundo, como é que foi essa resposta à primeira estimulação? Foi um crescimento mais sincronizado de folículos, ou a gente teve uma sincronia de alguns terem crescido mais e por conta disso a gente ter uma possibilidade de um número menor de óvulos maduros, por exemplo? Outra questão que a gente leva em consideração é: será que a gente tem programação de transferência a fresco ou será que a gente não vai considerar transferência a fresco? Porque normalmente, nos casos em que a gente opta por fazer o duoxin, geralmente a gente não segue com a transferência de embriãozinho a fresco, pelo fato da gente estar engatando ali 2 estímulos. No segundo estímulo, essa paciente pode apresentar um sangramento e isso pode interferir na qualidade ali do endométrio que vai receber o embrião. Então, se a gente tem programação e previsão de optar por transferir a fresco, normalmente a gente vai considerar mais não fazer o duoxin e seguir para a transferência a fresco do que o inverso. Então, não existe uma conta bem pelo número de óvulos, ela depende muito do que a gente espera da sua resposta, de como vai ter sido esse primeiro ciclo, e aí, baseado nisso, definir ali em conjunto qual é a programação de depois dessa coleta, seguir para a transferência ou tentar engatar uma nova estimulação, seja ela um duoxin depois de alguns dias, seja ela uma nova estimulação convencional, ou seja, numa próxima menstruação sua, né? Vou dar uma boa noite aqui, Marcelo, antes de te devolver a palavra, então, para a Carla, para a Dayana. A Carla perguntou: quem tirou as trompas, como faz? Então, é mais ou menos o mesmo raciocínio que a gente comentou da vasectomia, né? A gente tem 2 caminhos: ou a gente vai tentar reverter, então ligar ali de novo, ou a gente vai tentar contornar, então fazer com que esse encontro não dependa da trompa e aconteça, então, no laboratório de fertilização, né? Assim como na questão da vasectomia, a gente precisa levar em consideração os prós e contras de cada um e o que faria com que a gente tivesse mais chances de sucesso, né? Normalmente, pacientes já em idade mais avançada ou que tenham suspeita de baixa reserva ovariana ou de outros fatores que possam interferir na fertilidade, o mais comum seria a gente partir para uma fertilização in vitro, para que a gente não dependa do tempo, né? Dentro da medicina existe uma frase que é: quem opera, espera. Então, se a gente opta por fazer a cirurgia, a gente tem que esperar para ver se essa cirurgia foi bem sucedida, a gente tem que esperar para ver se você vai chegar na gestação espontânea, e em alguns casos esse tempo ele pode ser muito precioso, então às vezes a gente vai ali pelo caminho da fertilização. Mas saber qual é o melhor caminho para você, só passando realmente por uma avaliação, tá bom? Deixar boa noite aqui para a Miriam, que inclusive já auxiliou a gente. Ela deixou um comentário: ansiosa para dezembro, vamos buscar os irmãos para o Vitor Hugo, fique com orgulho. E ela também respondeu que ela também não tem as trompas e ela fez a fertilização e falou: entre em contato com a clínica que eles irão te orientar. Muito obrigada, Miriam, é isso mesmo. Muito bom, né? Ela falou que fez em 2016 e agora está buscando um irmãozinho, né? Pois é. Vou mandar um abraço também aqui para Mariana Mar, que colocou assim: não desistam, estou com meus bebês aqui no colo. Então, são palavras de motivação para vocês, gente, para não desistir realmente. Com certeza. Tá bom, doutora? Quer que eu siga aqui, então, com a parte laboratorial? Pode ser. Tá bom, eu vou entrar, então, agora, gente, num tema. Eu busquei algumas coisas, são muitos assuntos, então eu acabei achando alguns aqui, voltados mais para tecnologia, perspectivas de futuro,
e o que pode agregar para a gente dentro do laboratório. E o primeiro desses temas é sobre a tecnologia de time-lapse. O que é o time-lapse embrionário? É um equipamento que a gente utiliza para fazer o monitoramento do desenvolvimento embrionário. É uma câmera que fica tirando foto constantemente do embriãozinho, e as fotos são unidas e a gente consegue monitorar a cinética embrionária, ou seja, como o embriãozinho está crescendo. Até o surgimento desse equipamento, a gente tinha só avaliação estática do embrião. Então, a gente tira o embriãozinho da incubadora, bota no microscópio e a gente tem aquela avaliação daquele momento, tirou a foto naquele momento. Normalmente, uma vez por dia, e olhe lá, a gente utiliza na fertilização, no terceiro dia e no quinto dia, são os dias principais. Com esse equipamento, a gente consegue monitorar todo o desenvolvimento do embrião e benefícios interessantes nisso. Então, essa palestra ela foi dada por 2 médicos, eu vou citar o primeiro aqui, que é a doutora Aislinn Ahlström, da Suécia, e ela colocou assim, tem 2 benefícios principais, melhorar o cultivo embrionário e melhorar a seleção embrionária. Por que melhorar o embrionário? Porque, teoricamente, você não precisa tirar o embriãozinho da incubadora para poder fazer a avaliação. Então, você não perturba o desenvolvimento embrionário, né? Pensando que dentro da incubadora a gente tem uma temperatura controlada, que fica em 37 graus, e as condições gasosas necessárias para manter o pH do meio de cultivo. Então, a gente tem uma condição específica, temperatura, de não perturbar aquela amostra. Quando a gente tira da incubadora, a placa ela costuma perder de forma lenta, depende da velocidade que a gente fica essa placa exposta, mas ela pode perder temperatura, isso pode comprometer o embriãozinho, então tem-se aí uma linha de que é interessante não perturbar o desenvolvimento, e esse equipamento permite isso, porque você deixa o embriãozinho dentro da incubadora, e aí a gente pode visualizar através do próprio equipamento. E tem outro ponto que é melhorar a seleção embrionária. Por quê? Porque pode analisar características do desenvolvimento embrionário que a gente não tem sem esse monitoramento contínuo, né? Hoje eu deixo o embriãozinho, então agora tem embriãozinho lá na incubadora, no laboratório. Eu não sei qual é a taxa de clivagem deles, eu não sei se eles estão clivando mais rápido ou mais devagar, eu não sei o que aconteceu nesse meio período em que eu saio da clínica e volto amanhã. Através desse equipamento, eu busco toda a informação, teoricamente, que seria perdida, né, foi gravada ao longo do processo. E tem benefícios adicionais, como, por exemplo, poder entrar e ver o embriãozinho a qualquer momento. Então, é um equipamento muito legal que surgiu para auxiliar o embriologista e para nos dar informações que podem ser bem valiosas. Tem vários marcadores que a gente pode utilizar para avaliar a eficiência do time-lapse, né? Tem um marcador ainda que nos indique claramente um aumento na taxa de implantação. O que seriam esses marcadores? Então, por exemplo, eu quero saber se de fertilizado para clivado ele aconteceu naquele determinado momento, naquela hora. Esse pode ser um marcador. Então, não tem nenhum ainda indício, nenhum marcador, nenhum indicador que a gente fala assim, se o embriãozinho clivar nesse momento, ele tem uma taxa de implantação maior. Se ele tiver uma curva assim, ele tem uma taxa de gravidez maior. Ainda não tem. Tem muitos estudos surgindo, isso já há muito tempo, especialmente de 2011 para cá, mas não tem nenhum que fale assim, se você tiver um embriãozinho com essa característica de desenvolvimento embrionário, ele vai te dar uma taxa maior. Mas tem um senso de que os embriões que clivam mais rápido têm um potencial maior de implantação. Então, já tem uma inclinaçãozinha leve de que aqueles embriõezinhos que clivam mais rápido inicialmente, eles podem ter um potencial de implantação maior. Nós temos esse equipamento no laboratório já faz uns 5 anos já. A gente tem uma experiência interessante, por isso, para vocês, a gente fica mais confortável de ter a observação do laboratório, do embriãozinho sem a perturbação, mas a gente realmente não observa claramente uma melhora dos resultados do estado prévio ao equipamento e desse momento. A gente tem uma evolução natural do laboratório, então nossas taxas, elas constantemente têm aumentado, mas eu não consigo dizer com clareza para vocês, e assim como os estudos também não, que ele promove uma melhora no tratamento. Mas é uma ferramenta muito importante e o mundo inteiro está adquirindo. Quando a gente começou, tinham menos de 10 equipamentos no Brasil, hoje em dia eu tenho certeza que tem muitos mais. Aí ela colocou, é tão difícil a gente ter um consenso, então, entre esses marcadores e os estudos. Tem muitos estudos. A gente esperava que o resultado fosse dado de forma rápida, mas desde que a gente começou a ver e a gente comprou o equipamento, não chegamos a uma conclusão.
Então, ela fez algumas críticas ali, né, sobre esses estudos, né, que o tamanho de cada estudo, ele é variável, então tem número de análises que muitas vezes são pequenas e não dão um dado interessante para a gente, uma confiança, né, acho que é essa a palavra. São muitas características e categorias e marcadores, esse é um desafio grande, como eu falei, você pode pegar vários marcadores de fertilizado, D3, D5, então, assim, tem muitos marcadores, é difícil você fazer análise de uma quantidade de categorias tão grande. O número de embriões transferidos acaba sendo pequeno, né, muitas vezes, e nem todos os estudos utilizam os mesmos marcadores, então tem estudos que utilizam alguns marcadores, tem outros que utilizam outros, então você não consegue fazer um comparativo entre eles. Além disso, tem a confiança nas anotações entre as clínicas e os embriologistas. Por quê? Porque apesar do equipamento ser algo que ajuda a gente a automatizar, ele ainda depende do operador, ele depende do embriologista sentar no equipamento e fazer a leitura desses dados. A gente ainda não tem uma tecnologia de inteligência artificial tão pronta para entregar informações para a gente sem que a gente tenha que fazer análise. Esse é o grande gato do time-lapse. Eu acho que, assim, a partir do momento que a gente tiver uma inteligência artificial bem estabelecida, bem alimentada, e que a gente possa confiar, eu acho que eles vão poder ser muito mais confiáveis, mas infelizmente ainda não tem. Então, o operador, muitas vezes, ele é replicável, ele é de um jeito, na morfologia a gente vê isso, né, na morfologia por exemplo. Então, eu classifico de um jeito, às vezes o outro embriologista classifica de outra forma. Tem tipos de tratamentos diferentes e pacientes com condições diferentes. Então, são algumas limitações aí para que a gente chegue a uma conclusão sobre a eficácia do time-lapse. No caso, ela mostrou um estudo interessante que comparou o cultivo, a seleção e o cultivo mais seleção. O que ela quis dizer com isso? O que foi avaliado? O cultivo é o que eu falei, da não perturbação, a seleção, utilizando somente parâmetros do equipamento, para ver quais embriões desenvolveram de uma forma ou de outra, e depois ela analisou cultivo e seleção. E aí ela pegou vários estudos ela compilou junto com a análise dela, né, e não mostrou evidência clínica para implantação e taxa de gravidez. Então, no resultado dela, que ela mostrou no congresso, ela não teve nenhum resultado interessante que mostre uma evidência com aumento de taxa de implantação e gravidez. Mas ela está caminhando para as análises e a utilização da tecnologia, como eu falei, de inteligência artificial, que é o ponto-chave realmente aí, acho que será o momento ideal para que a gente possa começar a observar uma melhora e resultados superiores aos atuais. Que foi, inclusive, a palestra de abertura do congresso do ano passado, da Sociedade Americana. Foi a aplicação da inteligência artificial na reprodução. Então, você vê que é tudo realmente bem convergente, né, com o que você está falando agora. Ô, Marcelo, eu vou te interromper rapidinho, porque eu preciso... Você sabe que nas minhas lives com você, eu puxo a sardinha do laboratório um pouquinho, então eu vou ter que puxar de novo aqui no comentário da Zelaide, porque ela colocou assim, muito feliz e muito bem assistida na melhor clínica. Após uma dica do meu anjo, doutora Camila, aguardamos um próximo mês, obtivemos um número maior de óvulos e, para completar, com toda a experiência do doutor Marcelo, tivemos um alto número de blastocistos. Não desistam, sigo confiante atrás do meu sonho e ansiosa aguardando a transferência. Muito obrigada, Zelaide. Eu precisava transmitir aqui seu recado para todo mundo. Obrigado, Zelaide. Tem uma outra pergunta aqui embaixo, né, doutora? Qual a melhor classificação do embrião em D3 para sucesso de gravidez? Em D3, a gente consegue ver a quantidade de células, então a gente espera aí de 8 a 16 células, isso é a contagem de células dos blastômeros, né? E a gente também, se eles estão assimétricos ou assimétricos, ou seja, se tem tamanho diferente entre as bolinhas, né, entre os blastômeros, e também a fragmentação. Então, se a gente tiver várias bolinhas menorzinhas, são fragmentações, muitas vezes oriundas de blastômeros, a gente tem uma classificação ruim. Então, a gente espera que o embrião ele tenha entre 8 e 16 células, que ele não tenha fragmentação, ou até 10% da área dele, do volume dele, com fragmentação, e blastômeros de tamanho regular. Esse é o embriãozinho que a gente fala que tem um potencial maior de implantar. Mas não se o embriãozinho não esteja nessas condições, ele ainda assim tem chance de engravidar, e a gente tem N casos aí, não se preocupe. Exato.
A gente é surpreendido, e até isso, em uma das palestras, ele comentou também, que ele estava discutindo sobre a diferença de transferir blastocisto de D5 e de D6, e no final é exatamente isso, né? Assim, a gente individualizar e não desistir, que às vezes o embriãozinho surpreende, aquele que leva ali a menor morfologia, né? Chega em boas chances de sucesso. Li aqui seu comentário, estou ansiosa também pelo seu retorno, quando for o melhor momento para você, viu? Um abraço. Vou voltar um pouquinho nas perguntas que a gente estava conversando, Marcelo. Então, a gente recebeu algumas outras perguntas. A Fabi, ela comentou, fiz uma FIV no final do ano passado, com a estimulação tive 3 óvulos, tinha 27 anos, existe uma razão para isso acontecer? Então, Fabiola, na verdade, isso depende de vários fatores, né? Apesar da idade, e a idade é sim um ótimo marcador para nós com relação à qualidade dos óvulos, ela não necessariamente vai refletir a reserva ovariana, né? A gente sabe que a gente espera sim uma redução da reserva, principalmente depois dos 35, então antes a gente espera teoricamente uma reserva melhor, porém, a gente precisa saber um pouquinho mais de como é que está essa reserva, né? Então, qual é a contagem de folículos que você tinha, como é que foi a sua resposta à estimulação, isso ajuda a gente a entender um pouquinho mais do porquê você chegar lá no final com um número menor de óvulos. Mas a boa notícia, Fabi, é até uma coisa que a gente discutiu numa das nossas lives fechadas, né, Marcelo, do Ceferp Abraça, a respeito da qualidade, né, que a gente recebe bastante perguntas se a idade interfere na taxa de fertilização, na qualidade, e teoricamente a gente espera pela idade dela, apesar do número de óvulos menor, uma qualidade maior, né? Estou com um problema aqui no áudio. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Para você, só um pouquinho. Som. Você tá conseguindo? Aqui, só um minutinho, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Agora eu te ouvi. Estão também? Ah, legal. Acho que foi algum probleminha aqui no áudio, gente. Desculpa. Fiz uma pergunta, doutora? Eu não estava conseguindo te ouvir. Na verdade, eu comentei a respeito do que a Fabi comentou de ter tido um número menor de óvulos, do que a gente esperaria, né, que fosse a causa, mas o bom lado de tudo isso é a idade dela, né, que foi o que a gente comentou em uma das nossas lives fechadas do Ceferp Abraça, a respeito da interferência da qualidade do óvulo na idade, né, e na taxa de fertilização. Sim. Então, mesmo tendo um número menor, a gente espera, a princípio, uma qualidade melhor, né? É isso aí, é verdade. Maravilha. Perfeito. Posso só complementar a parte do time-lapse aqui rapidinho? Claro. Então, tá bom. Eu vou só dar dar um fechamento aqui sobre o time-lapse, gente, porque teve mais um palestrante, né, sobre esse tema, que foi o professor Dr. Thomas, da França. Ele fez um histórico do equipamento, de como surgiu. Eu não vou mostrar para vocês nada, porque senão a gente toma muito tempo aqui. E ele colocou alguns dados interessantes. Ele foi um pouco mais otimista, ele trouxe alguns estudos que mostraram algumas melhoras aí, tanto em relação à morfologia embrionária, então com relação com o desenvolvimento e a morfologia, formação de blastocisto, alguns estudos que comparavam ainda pós-descongelamento, então aí não tem nenhum estudo mostrando pós-descongelamento, a taxa de desenvolvimento desse embrião, né, então não é só durante o cultivo, mas na hora que você descongela, o time-lapse ele pode ser uma ferramenta interessante, mostrando a expansão do blastocisto, né, pós-descongelamento, então ele tendo um valor preditivo para a taxa de gravidez, e além do time-lapse ele funciona também como algo que nos traz informação de pesquisa, de estudo mesmo, né, então ele trouxe várias informações, vários trabalhos no impacto do espermatozoide na FIV, por exemplo, e aí como acontece dentro do embriãozinho, o movimento do citoplasma durante o desenvolvimento embrionário, das organelas celulares, aí mostrou alguns equipamentos em associação com a fluorescência, e aí não utilizando em humano, mas para estudo mesmo, mondongos e tal, metabolismo embrionário, então assim, tem muita coisa surgindo, é um equipamento muito bom para utilizar, né, dentro da clínica de reprodução humana, né, mas também ele é um equipamento que nos traz muita informação para estudo mesmo, que a gente possa ter informação futura e ter melhoras depois na parte clínica. A parte de time-lapse eu vou fechar por aqui, senão a gente vai ficar falando muito tempo.
A gente se empolga, né, Marcelo? Eu também separei várias coisas para falar, mas falei, olha, eu vou ter que ir sintetizando aqui, porque senão a gente leva muito tempo se estendendo no assunto, que é gostoso, né, a gente ir discutindo. Recebemos aqui também alguns outros comentários do Leandro e da Flávia, ansiosa para voltar à clínica e realizar o meu procedimento, e a Dayana também, a equipe ECFERP é top, melhor atendimento que já tive na vida. Que bom, Day, a gente fica muito feliz e é para isso que a gente se esforça todos os dias para que a gente possa ter ali a melhor experiência, que a gente sabe que já não é fácil, né, o caminho da gente entrar da porta da clínica para dentro, então que vocês se sintam o mais tranquilos possível, seguros, né, em toda essa jornada junto com a gente, né. Voltando um pouquinho aqui nas perguntas, a gente recebeu uma pergunta sobre o que é transferência a fresco. Às vezes a gente fala tantos termos técnicos ali, né? A gente tem duas possibilidades da gente transferir embriãozinho. Ou a gente transfere embriãozinho a fresco, ou a gente transfere embriãozinho congelado. A fresco significa o embriãozinho formou, passados alguns dias, eles já vão direto para dentro do útero, tá? Transferência de embriãozinho congelado significa o embriãozinho vai ser formado, atingido o estágio de desenvolvimento necessário, seja segundo, terceiro dia ou blastocisto, ele vai ser congelado. Depois disso, o endométrio da mulher vai ser preparado para aí sim estar pronto para receber esse embriãozinho. No momento que o endométrio estiver pronto, a gente vai descongelar o embriãozinho para transferência, tá? Então, essa é a principal diferença. Transferir a fresco significa não passar pelo processo de congelamento e ir direto para dentro do útero, enquanto congelado não é que o embriãozinho vai congelado para dentro do útero, ele vai ser congelado para que a gente faça preparos ou investigações que possam ser necessários, e no momento mais oportuno ele vai ser descongelado para poder ser transferido para o útero, tá? Quando a gente vai para um ou para outro caminho, também é individualizado ao longo do tratamento, de acordo com a sua resposta, e com outros tratamentos que possam ser necessários. Então, fazer estudo genético do embriãozinho, por exemplo, são alguns fatores que vão dizer se a gente vai precisar congelar o embriãozinho ou se a gente já vai poder seguir direto com a transferência de embriãozinho a fresco, tá? E a gente recebeu aqui uma pergunta da Bruna Bergamo. Qual exame que é feito para a gente ver se os espermatozoides estão com problemas? Tive 2 abortos e fiz diversos exames. Na verdade, Bruno, o que acontece? A gente faz algumas avaliações nos casos de má história obstétrica. A gente também eu assisti também algumas palestras relacionadas a isso no congresso. A gente precisa investigar várias causas, né? Então, a parte genética, a parte das alterações de coagulação. Normalmente, quando a gente vai pesquisar a parte genética, a gente pesquisa a parte genética do casal, normalmente através do exame do cariótipo, né? E se a gente estiver pensando em estudo genético, geralmente a gente pensa em estudo genético do embriãozinho já formado, não necessariamente uma pesquisa diretamente relacionada aos espermatozoides, tá? Existem exames disponíveis nesse sentido, mas a aplicabilidade, por exemplo, pesquisar fragmentação de DNA, ela precisa ser muito individualizada e discutido se realmente existe ali uma relação custo-benefício, tá? Então, é importante que você passe por uma avaliação com o especialista para primeiro ver se os exames convencionais, vamos dizer assim, você já tem e quais outros poderiam ser necessários de acordo com cada caso, né, Marcelo? É isso mesmo, o espermograma, até mesmo a fragmentação do DNA espermático, ele não vai dar essa resposta logo direto, né? Tem que ser feita uma avaliação clínica mesmo, todo o contexto, todos os outros exames, porque a causa do aborto tem várias causas, né? Então tem que ser avaliado com o médico mesmo, discutido certinho. Mas no espermograma não tem muito o que se fazer, a gente faz o espermograma completo, que a gente chama, né, que tem a capacitação espermática, e uma análise complementar seria a fragmentação do DNA espermático. Perfeito. Bom, então, só para a gente aproveitar, na verdade, a gente está chegando nos minutos finais aqui que o Instagram permite da nossa live, né? Mas para comentar sobre um outro bloco de palestras que a gente viu também da parte clínica, foi a respeito da transferência de embriãozinho congelado e de como a gente tentar otimizar ali o preparo do endométrio para receber esses embriõezinhos congelados, né? Então, foi um bloco que envolveu 5 palestras, não vou entrar tanto em detalhes nas palestras, principalmente por conta do tempo, né?
e que às vezes fica um pouquinho mais cansativo também para vocês, mas basicamente cada dia mais a gente vem caminhando também para uma individualização, para a gente olhar com mais carinho para essas etapas também de preparo do endométrio, tá? Foram várias palestras em que compararam ali desfechos em pacientes com ciclo natural ou com ciclo artificial, né? Só para a gente ter uma visão geral. Quando a gente vai transferir o embriãozinho congelado, a gente tem duas possibilidades. A gente tem a possibilidade de fazer um ciclo natural, ou seja, o próprio ovário vai trabalhar e a gente vai acompanhar esse preparo endometrial, ou a gente pode fazer um ciclo artificial, ou seja, a gente vai substituir a função do ovário por algumas medicações e a gente vai controlar o ciclo, né? Cada um tem ali as suas vantagens e as suas desvantagens, né? Que foram apresentadas ali ao longo dos trabalhos também, mas chamando bastante atenção para uma tendência da gente utilizar mais ciclo natural, principalmente em pacientes que sejam anovulatórias. Então, a gente considerar a indução de ovulação nessas pacientes para tentar, segundo alguns palestrantes mencionaram, uma possibilidade de resposta endometrial com taxas maiores de nascimento do bebê, tá? Mas é importante que a gente leve em consideração que a gente não pode pegar um dado apresentado em um estudo, em uma palestra, e trazer isso como regra, como rotina, tá? Para todas as nossas condutas, até porque ainda foi um estudo com certas limitações, a gente precisa de mais dados, né? Para isso também. Mas é uma tendência da gente usar ciclo natural nessas pacientes que são anovulatórias e uma tendência da gente acompanhar mais o valor da progesterona, né? O papel da progesterona no preparo do endométrio, tá? Só bem sintetizado, né? Tudo que eles falaram para a gente conseguir ter tempo de responder as perguntas de vocês e seguir. A gente recebeu aqui também a pergunta da Ana. Boa noite. Como é feito o preparo do endométrio para transferência? É só medicamento ou tem exames? Doutor Marcelo, cuide bem da minha bebê. Em dezembro vou buscá-la. Equipe maravilhosa. Na verdade, Ana, o preparo, como eu comentei, a gente tem essas duas possibilidades, né? Tanto em ciclo artificial quanto em ciclo natural. Normalmente a gente precisa, sim, de alguns exames, principalmente para rastrear as pesquisas das infecções, que são os exames de sorologias, avaliar a função da sua tireoide, e outros exames podem ser necessários de acordo com cada caso individualmente, tá? E o Anthony, boa noite, Anthony. Ele perguntou quantos dias demora para controlar o ciclo. Na verdade, o período de preparo do ciclo ele é variável de acordo com a resposta do endométrio de cada paciente, né? A gente costuma estimar ali uma média em torno de 2 a 3 semanas entre a menstruação e o momento da gente poder transferir embriãozinho, tá? Mas isso depende do tipo de preparo que a gente vai estar fazendo e da resposta do endométrio para a gente ver se ele vai estar realmente preparado para a gente seguir para uma próxima transferência. Boa noite, Lu. Que bom ter você aqui. Queria fazer esse parênteses aqui. A Lurdinha, gente, que apareceu agora dando boa noite aí, ela é uma pessoa muito especial da clínica. Muitas de vocês devem conhecê-la. Hoje ela é responsável pelo centro cirúrgico e recuperação, enfermeira, mais de 30 anos acompanhando o Dr. Jorge. E a Lurdinha está de castigo, gente. Ela está à distância, porque a gente sabe que a gente está nesse momento tão delicado do Brasil e do mundo, né? Então, a Lurdinha tá de castigo, mas tá todo mundo morrendo de saudade de você, viu, Lurdinha? Em breve você tá de volta com a gente lá. Ela e o Dr. Jorge. Exatamente. Não vemos a hora, né, Marcelo? Verdade. Por enquanto, Marcelo, alguma coisa que você queira complementar nesses minutos? Queria falar um pouquinho... sim, você falou um pouquinho do descongelamento de embriões, né? E teve uma palestra da doutora Alessandra Alteri, da Itália, falando do efeito do assisted hatching em embriões descongelados. A gente falou um pouquinho no último encontro que a gente teve, né, do Cefep Abraça, sobre o assisted hatching, que a gente realiza de rotina, embriões descongelados, achei interessante, e ela colocou aqui, né, então ela fala que o Escher não recomenda de rotina que se realize, porque não tem evidência suficiente do assisted hatching, aumenta as taxas de gravidez. Entretanto, a Sociedade Americana diz que há indícios de que há um aumento de bebês nascidos, especialmente em pacientes com baixo prognóstico. E aí tem poucos estudos que avaliam o hatching em blastocistos descongelados. Aí foi isso que ela fez, ela mostrou um estudo que ela realizou na clínica dela lá na Itália, e nesse estudo em
particular mostrou que também não há evidência no estudo que ela praticou em se realizar ou não a técnica para o descongelamento de embrião. Interessante é que não causa prejuízo, então, se pode trazer algum benefício, é o que a gente realiza na clínica. A gente acaba fazendo em alguns casos especiais, como idade materna avançada, ou em que a gente percebe algumas características dentro do laboratório de que o óvulo ele apresenta, por exemplo, o espessamento da zona pelúcida, e, no caso, descongelamento de embriões. Perfeito. Pessoal, eu vi aqui a gente recebeu várias outras perguntas, que são temas excelentes. A Luana perguntou, por exemplo, sobre o ERA, né, que foi um assunto que foi também abordado. O ERA, para quem não sabe, é o estudo de receptividade do endométrio, né, para que a gente saiba o melhor momento ali, a janela de implantação, né, o momento que o endométrio é mais receptivo para transferência, tá? Como a gente tem tanto esse tema requisitado, quanto outros temas pedidos que são um pouquinho mais extensos, e a gente está caminhando agora para o final da live, vou deixar duas informações principais. A gente tem vários textos relacionados a esses temas, tanto no blog, inclusive tem um texto que, se não saiu, tá para sair, só sobre janela de implantação, e sobre outros assuntos relacionados ao preparo do endométrio para transferência, quando transferir D3 ou D5. Aqui no Instagram também, para quem está vendo a gente pelo Instagram, tem vários posts que a gente fala sobre isso. E vou pedir para vocês deixarem também, ou como comentário, tanto na live, quanto no vídeo que vai ficar salvo no IGTV, ou em outros posts, outros temas que vocês queiram ver, porque assim a gente pode fazer mais um apanhado de outros desses temas do Ashley para trazer para vocês numa próxima live também, para a gente trazer outras atualizações, tá bom? Então, deixo o convite para vocês assistirem nessas outras redes que eu comentei com vocês, e também de deixarem aqui os comentários, principalmente no vídeo que vai ficar salvo no IGTV, para a gente já se guiar para o que comentar, principalmente nessas próximas lives e nas próximas interações aqui através das redes sociais que a gente vai ter também. Queria responder todas essas outras perguntas, mas infelizmente daqui a pouquinho o Instagram encerra, né, a live pelo tempo de realização ali próximo de 1 hora. Então, queria agradecer muito a presença de vocês, todas as perguntas. É um prazer enorme da gente estar aqui discutindo todos esses assuntos, e o quanto a gente puder ajudar a esclarecer, a gente vai estar sempre aqui à disposição, né, Marcelo? É isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença. Acompanhe as mídias sociais nossas aí para que vocês saibam das próximas. Normalmente a gente realiza esse de terça-feira, então praticamente toda terça-feira a gente está aqui nesse horário. É muito bom as perguntas de vocês, a participação de vocês, nos motiva demais, os comentários. É muito bom a gente poder estar junto aqui, participando, junto e trazendo informação, tá? Doutora, muito obrigado. Eu queria aproveitar, temos 2 minutinhos, se eu não me engano, queria ver se posso passar um videozinho aqui do embriãozinho em desenvolvimento, fazer um fechamento com isso, pode ser? Então tá. Excelente. Ela aqui, vamos ver. Vamos lá. Aqui primeiro pelo YouTube. E aqui eu vou compartilhar, na verdade eu não vou compartilhar, aqui eu vou virar minha tela, e aí vou fechar aqui com vocês vendo um embriãozinho no time-lapse, já que a gente falou, eu falei um pouquinho, né, sobre o time-lapse, a gente vê os pronúcleos, é o momento em que há fertilização mesmo. Aí ele clivou 2 células, novos pronúcleos ali em cada blastômero, 3, 4, aí a gente está falando de terceiro dia, continua desenvolvendo, olha que bonito. Aí está com as 8 células, a gente vê um pouquinho de fragmento ali, mas nada que vai interferir, vocês vão ver que ele vai virar um blastocisto mais para frente, ele vai começar a compactar, virando uma mórula, aí a gente vê uma cavidade se abrindo, olha o movimento que bonito, ele vai expandindo, é um blastocisto bonitão. Então a gente fica aí com esse videozinho aí do embriãozinho. Melhor jeito, né, de encerrar a live. É isso aí. Então tá bom, gente. Pessoal. Obrigado, boa noite e até a próxima. Até, boa noite, gente.